Olá pessoal, sou a professora Adriana Nogueira, tá? Atendendo a pedidos aí dos meus alunos. Nesse mês de julho, nós também, além de gravação de aulas, nós vamos aí gravar bastante resolução, tá? De provas, tá? Hoje nós vamos começar com a banca Vunesp, tá? Concurso de PM de São Paulo 2018, tá bom, pessoal? Vamos começar aí. Questão de número 18. Pessoal, essa questão de número 18, ela envolve conjugação verbal, tempos verbais, tá bom? Apesar essas frases terem sido tiradas do texto, você não precisa ir ao texto para resolvê-las, tá? Mas fica a seu critério. E essa questão de número 18 vai estar aí abaixo do nosso vídeo, certinho? Então vamos lá, eu tô aqui questão 18. Nas passagens, fazia mais de um ano que falava nisso ao marido, no terceiro parágrafo, e estremeceu lembrando-se da seca, no quarto parágrafo. Os verbos em destaque, quais são os verbos em destaque? Falava e estremeceu. Diferenciam-se porque o primeiro, então pessoal, vamos dividir. A questão está começando com o primeiro verbo, né? Nós temos aqui dois verbos. O verbo falava e o verbo estremeceu. Então, vamos lá. Os verbos em destaque diferenciam-se porque o primeiro verbo. Então, a questão está começando com esse, com falava. O primeiro verbo expressa. Vamos dividir, né? Assim. Ação contínua e o segundo, ação concluída, tá? Vamos dividir, que fica mais fácil para a gente fazer a questão. Vamos lá. O primeiro verbo, falava, expressa uma ação contínua. E o segundo verbo, estremeceu, expressa uma ação anterior à outra, ambas no passado. Letra B. O primeiro verbo expressa uma ação contínua e o segundo verbo, estremeceu, expressa uma ação concluída, ambas no passado. O primeiro verbo, falava, expressa uma ação contínua no passado e o segundo, estremeceu, expressa uma ação no presente. Letra D. O primeiro verbo, falava, uma ação concluída no passado e o segundo, estremeceu, uma ação no presente. Letra E. O primeiro verbo, falava, expressa uma ação concluída e o segundo verbo, estremeceu, expressa uma ação anterior à outra no passado. O que você tem que saber para acertar a questão? Primeiro, os tempos verbais. Porque tá com ideia de semântica. O que esses verbos expressam? Pessoal, primeira coisa, você tem que se atentar à desinência modo temporal, vá. Essa desinência modo temporal, vá, é do verbo que está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Então, esse verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Adriana, por quê? Porque a desinência me falou isso. A desinência vá. E esse verbo estremeceu, ele está totalmente no passado. Que nós não usamos mais a expressão passado, caiu em desuso, né? Em vez de passado, nós falamos pretérito. Como esse verbo está totalmente no passado, a ação concluída, totalmente concluída, ele está no tempo pretérito perfeito. Ambos os verbos, 1 e 2, estão no modo indicativo. O pretérito imperfeito, ele me dá o sentido de algo que ocorreu no passado, mas que ainda continua acontecendo. O pretérito imperfeito, o primeiro verbo, falava, ele me dá uma ideia de continuidade. Algo que aconteceu, mas que ainda continua acontecendo, tá? Então, o primeiro verbo falava, expressa uma ação contínua? Sim.
ação anterior a outra. Qual verbo que me dá a ideia de uma ação passada anterior a outra no passado? O pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Então, o segundo verbo, estremeceu, não expressa uma ação anterior à outra. Quem expressa é o pretérito mais que perfeito, de desinência ra. Andara, cantara. Então, a ação anterior à outra não é do pretérito perfeito. Essa alternativa está errada por causa desse segundo elemento. O primeiro verbo, falava, expressa uma ação contínua, certo? E o segundo, estremeceu, pretérito perfeito, expressa uma ação concluída, ambas no passado, certo? É justamente isso. O pretérito imperfeito, tá? Ele me dá uma ideia de algo no passado que continua acontecendo. E o pretérito perfeito, cantei, dancei, comprei, busquei, dá uma ideia de ação totalmente concluída no tempo passado. Então a resposta é B de bola. Porque o primeiro verbo expressa uma ação contínua, típica do pretérito imperfeito, do modo indicativo, e o segundo, pretérito perfeito, expressa uma ação concluída. Certo? Uma ação concluída, pretérito perfeito. Ambas no passado. Letra B de boa, de beleza. A letra C, vamos responder. O primeiro verbo expressa uma ação contínua no passado? Falava, certo. Mas o segundo, estremeceu, expressa uma ação no presente? Estremeceu, pretérito perfeito é presente? Errado. Letra D. O primeiro verbo, falava, expressa uma ação concluída no passado? A ação concluída no passado, quem expressa é o pretérito perfeito. Errado. Falava é imperfeito. E o segundo, estremeceu, expressa uma ação no presente? Estremeceu está no pretérito perfeito. Não está no presente. Errado. O primeiro verbo expressa uma ação concluída? Pretérito imperfeito. Expressa. Quais são as desinências do imperfeito? Ia, nha, vá e era. Essas são as desinências do meu pretérito imperfeito. Olha aqui. Ele expressa uma ação concluída? Errado. O pretérito imperfeito expressa uma ação no passado, mas em continuidade, que está acontecendo. E o segundo, estremeceu, expressa uma ação anterior a outra no passado? Errado. Quem que expressa uma ação anterior a outra no passado é o pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito expressa uma ação no passado anterior a outra no passado. O pretérito imperfeito do nosso verbo expressa uma ideia de algo passado, porém que se repete, continuidade. E o pretérito perfeito, uma ação no passado totalmente concluída. Adriana, me dá só um exemplo, então, do pretérito mais que perfeito? Vamos fazer um exemplo?
Quando percebi, vírgula, a banheira já transbordara. Transbordara. Essa desinência-ra é uma desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito do indicativo, que expressa uma ação passada anterior à outra. Qual que foi a primeira ação aqui? O que aconteceu aqui? Primeiro, a banheira transbordou. Depois que ela transbordou, eu percebi. Então, uma ação passada anterior a outra ação no passado. Primeiro a banheira transbordou, passado. Depois eu percebi, passado. Passado de passado, pretérito mais que perfeito de desinência modo temporal ra. Certinho? Então a nossa alternativa é B de boa. B de boa, B de boa sorte, que vai dar tudo certo. Certinho, pessoal? Até as próximas questões.